Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre avaliação primária, né? Quando fazer avaliação primária, sobre o XABCDE do trauma, tá? Eu não vou estar especificando o XABCDE do trauma, mas eu vou estar falando um pouco sobre o primário e quando fazer essa avaliação. A gente tem outros vídeos no canal sobre o XABCDE detalhado, então hoje não vai ser o foco detalhar, mas sim falar sobre essa abordagem do XABCDE do trauma, certo? Então vamos lá. Avaliação primária, o motivo da gente estar trazendo esse vídeo é nível de conhecimento, também está multiplicando aí o conhecimento e também um alerta aí pro pessoal aí que não estão fazendo mais e até estão trabalhando e não sabem fazer, né? Tem todo o recurso, estudo, treinamento, vídeos, livros e o pessoal ainda continua não fazendo. Então vamos lá, muitas vezes não fazem devido ao colega, a própria equipe que não deixa fazer, não quer fazer, acha que não é necessário, porque esse socorrista somente de olhar, ele já sabe o que tem, né? Então hoje acontece muito isso, o pessoal tem costume de só olhar e já acha que sabe tudo que o paciente tem, eles não avaliam, né? Então acontece muito, não acontece só falando do socorrista específico, o socorrista em geral, né? Técnico, que é socorrista também, né? O enfermeiro, até médico, e também falando sobre parto, né? Os bombeiros também são socorristas, né? O pessoal do resgate, então é em geral, socorrista em geral. Que chega na cena, não faz uma avaliação primária no paciente, só de olhar e acaba já pegando esse paciente, já encaminhando para o hospital. Então, avaliação primária, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação primária, que a gente chegou na cena, a gente já realizou todos os passos, né? Já fez toda a parte de segurança, sinalização, né? O giro 360, o local está seguro, é a primeira avaliação. Quando a gente chega, né, a gente já tem uma pré-avaliação de ver esse paciente, quando a gente vê que não tem hemorragia, que ele está conversando, é sinal que a via aérea dele está parcialmente liberada, ele tem boa respiração e boa ventilação, está conversando, a gente sabe que respira e ventila, a circulação a gente não tem um parâmetro adequado, o estado neurológico da gente conversar a gente já consegue ter um parâmetro, né, que é a letra D, e sobre exposição e controle de hipotermia, coisa que a gente vai ter que expor aí nos momentos, se necessário, na cena, e controle de hipotermia final. Então, mas, como eu falei um pouquinho já adiantando como que é o XABCD, essa avaliação primária, a gente tem uma avaliação, uma pré-avaliação de olhar. Então, claro, todo socorrista assim, mais experiente tem, ele chega, olha, conversa, se apresenta, não mexe a cabeça, já pergunta algumas informações, já tem um parâmetro. Mas não é assim que funciona, de a gente chegar numa cena, numa situação, um paciente aí politraumatizado, independente se ele é leve ou se ele é moderado e grave, a gente não fazer avaliação. Então, se vocês começarem a observar o dia a dia, vocês vão ver que os profissionais não estão fazendo essa avaliação que é o XABCDE, eles não fazem uma avaliação primária. O que o pessoal vem fazendo? O pessoal vem fazendo somente avaliação secundária, eles só colocam o colar e a prancha, já fazem aí a avaliação secundária, põe na viatura os sinais e levam para o hospital. Então isso está sendo uma das prioridades aí dos socorristas em atendimentos. E não estou falando de leigos, estou falando de profissionais da área, certo? Que a gente vem acompanhando. Então o pessoal não sabe fazer, não sabe nem falar, não tem nem a teoria. E outros é devido a ego, tem muito ego, por isso que não fazem, não deixa o colega fazer, o colega é novo, quer aprender, o pessoal não dá a oportunidade dele aprender, não treinam, não estudam, como a gente já falou em outra divulgação, né? Que o jogador que não treina faz um mau jogo e o socorrista que não treina faz um mau atendimento. E isso vem acontecendo, né? Todo mundo observando, tá saindo em vídeos, né? A gente observa colegas fazendo isso também. Não tem nenhum interesse. Acho que a gente costuma dizer que se está no serviço correto, né? Eu não sei se está pelo dinheiro ou se está pela própria imagem, pelo próprio macacão. Então a gente não consegue saber qual que é a intenção da pessoa, porque a gente consegue saber que essa pessoa não estuda e não treina. Então, como eu já disse, por mais que a gente chegue
numa ocorrência a gente tem uma pré-avaliação primária, né, do XABCD, a gente precisa atender o paciente, tocar o paciente, fazer todo o processo aí do atendimento, né? O X a gente descarta, mas a gente ainda procura no decorrer do atendimento. O A a gente precisa avaliar mesmo essa via aérea, né? Não somente porque conversou, tá ok. Então a gente precisa fazer a avaliação da via aérea, pedir para esse paciente abrir a boca. O B é a mesma coisa, expor esse tórax, pedir para respirar, avaliar a região de arcos costais, né? Até a parte do enfermeiro tem sobre a inspeção, a palpação e a ausculta. A letra C, que é a circulação, a gente precisa checar mesmo, a gente precisa tocar mais no nosso paciente, checar pele, checar pulso, sempre bilateral, perfusão, fazer palpação dos quadrantes do abdômen, da região do pubis, tem uma fratura importante que é o open booking, o livro aberto, e a região da pelve, ver se ela está aberta, se ela tem crepitações, região do fêmur também, checa um de cada vez, e avaliar também o estado neurológico. O pessoal tem costume de avaliar secundário depois de um tempo dentro da viatura, depois que fez até os sinais vitais, né? Então, ou às vezes nem só vê a pupila, então tem que reavaliar o paciente, né? Avalia, a gente tem costume de falar que é de cima para baixo, do menor para o maior. A gente faz a avaliação na letra D da ocular. Claro que a gente já está vendo se a abertura ocular está espontânea, assim, mas a gente está avaliando pupila, né? Se ela está isocórica, anisocórica, midriática, miótica, cada pupila vai trazer uma informação para a gente importante, então não pode deixar passar despercebido. Como a gente já falou, todas as letras do XABCD podem matar o paciente, algumas matam na hora, o X que mais mata, o A mata muito rápido e outras letras podem demorar um pouco mais, né? Pode ser algumas horas, alguns dias, esse paciente pode ter até uma piora na própria residência, devido ter liberado sem uma boa avaliação, depois ele vai começar a passar mal, vai ver que foi problema na letra D, teve um sangramento e você deixou passar despercebido, passou informações erradas, certo? Então todas as letras são importantes. Então avalia ocular, vê se está fotorreagente, se está isocórica, reavalia a verbal, que a gente sempre está avaliando, avalia também a motora não é só aperta minha mão, acelera para mim, a motora a gente vê o sinal que a gente está mandando para esse paciente, a gente pede uma informação, manda uma informação, tem que ver o sistema desse paciente, se ele está recebendo a informação. Então quando eu falo somente para esse paciente, ele está empurra minha mão, né? Aperta minha mão, levanta o braço, levantar o braço sozinho ainda é uma informação boa, agora aperta a mão, até o próprio bebê, quando ele é pequeno, se você colocar os dois dedos entre as mãozinhas, ele vai estar apertando, porque é uma informação que já recebe, né? Então, o próprio paciente também, quando ele tem uma alteração, quando você realizar isso, ele pode fechar essa mão aí, porque recebeu uma informação, não porque você pediu, a informação foi até o sistema e retornou aí para o membro que você pediu. Então, se a gente conseguir pedir para esse paciente fechar o olho, abrir a boca, seja mostrar a língua, tem gente que pede isso, não é uma preferência minha, faz jóia, levanta o braço, né? Consegue fechar a mão, tem dor, é uma melhor avaliação do que só aperta minha mão e acelera para mim. Esses movimentos de aperta minha mão, acelera para mim, ajuda a gente na avaliação do quê? Avaliação motora, que é da letra D, mas avalia mais a mobilidade e a motricidade, para ver se tem mobilidade e motricidade presente, se força motora está presente ou está ausente ou está prejudicada. Então a gente consegue avaliar uma possível fratura que esse paciente pode ter, mas isso trabalhando um paciente que ele é leve para moderado, um paciente grave, não dá para perder tanto tempo assim. Certo? Então a gente tem que suspeitar também, tomar cuidado com as avaliações, avaliar bem a coluna cervical, né, região cervical. O paciente pode ter um TRM? Pode. Então a gente precisa fazer essa avaliação detalhada. Essa avaliação, não estou falando de você fazer uma avaliação, muitos aí socorristas têm costume de não fazer porque fala que perde tempo. Mas se você tem treinamento, se você está bem estudado, está com a sua teoria em dia, essa avaliação para ser feita como manda a recomendação aí no curso que a gente fez, o PHTLS, 30 segundos. Você quer fazer essa avaliação em quanto tempo?
30 minutos, aí também não dá, né? Me ajuda aí. Então você tem que fazer essa avaliação em 30 segundos, o máximo que essa avaliação aí pode chegar é 1 minuto. Claro, se tiver alguma coisa para tratar vai passar, mas reavaliar, fazer um XABCD, a gente consegue fazer em 30 segundos, mas tem que treinar. Ficar só sentado, batendo papo, né, jogando conversa fora, em roda, perdendo tempo falando de coisa à toa, você não vai conseguir fazer nem em 30 minutos, porque não estão fazendo, né? Essa é a realidade. Mas, então a gente tem que avaliar tudo isso, né? Tem que avaliar a sensibilidade, se o paciente pode ter aí ter lesionado aí a medula, ter um TRM, alguma região da cervical mesmo, C4, a gente precisa testar essa sensibilidade, né? A gente vem testando a sensibilidade, proximal região de fúrcula, né? Entre os mamilos, outra região, entre o umbigo, algumas regiões que a gente identifica onde é esse TRM, se ele foi total, pescoço para baixo, né? A gente vai vendo. Quando a gente vai fazendo sensibilidade, a gente vai avaliando isso. Não é um vídeo para me detalhar isso agora, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre o TRM, que é bem interessante. Mas vocês sabem que aonde vocês avaliar que ele não está tendo sensibilidade, pode ser que aí ele não está tendo os movimentos. Quando você for avaliar a avaliação motora mesmo, você vai identificar, por exemplo, ele não está mexendo da cintura para baixo. Tem que saber também se essa situação é uma situação que esse paciente já não tem esses movimentos mesmo, né? Então, dificulta. E aí, como eu vou avaliar? Aí vem naquilo que eu já falei no começo do vídeo. A gente precisa avaliar, fecha o olho para mim, abre a boca, são respostas aí que o nosso sistema está recebendo e está devolvendo, certo? Então, mas para finalizar o vídeo, quando eu chego, claro, eu tenho uma pré-avaliação, só de eu olhar e conversar, claro, né? Mas não foquem nisso. Isso é errado se você fizer só isso. Mas se você tiver essa seguido dessa pré-avaliação, você já realizar um XABCD rápido de 30 segundos a 1 minuto, né? Faz o primeiro XABCD, né? Vai, claro, se você identificar alguma coisa, identifica, trata e reavalia. O ITR é simples. Se você não encontrou nada, claro, vai vir um momento aí do rolamento, pranchamento, vai ter os momentos certos, como eu falei, não vou detalhar, entre o momento que vai entrar o colar, né? Que é outro vídeo, mas a gente vai fazer um XABCD bem executado, fazer o pranchamento. Quando a gente fizer o pranchamento dessa vítima, é um segundo momento que eu posso pensar em realizar um XABCD. Como eu falei, é 30 segundos, não é 30 minutos. Então não pense que vocês vão perder tempo. Vai perder tempo se você ficar sem fazer nada, você não treinar e não estudar. Aí você está perdendo tempo mesmo. Você está perdendo tempo na base, em outros lugares que você está, e na ocorrência aí você perde mais tempo ainda, porque você usou todo o tempo que você tinha aí com conversa à toa, tá? Só está acontecendo isso, né, no dia a dia. Então, primeiro momento lá, tive uma pré-visualização ainda, consegui ter uma pré da avaliação primária do XABCDE, seguido já abordei esse paciente, não tinha hemorragia, fiz o controle cervical, fiz o XABCD de 30 segundos a 1 minuto, depois que o paciente está pranchado, eu posso reavaliar de 30 segundos a 1 minuto o XABCD, coisa rápida, as coisas mais importantes. E lembra, sempre um detalhe, quando você encontra alguma coisa importante também no XABCD, vamos supor, eu encontrei alguma alteração no B, eu preciso voltar lá em cima no X e seguir a avaliação. Então eu não posso tratar uma coisa e seguir, eu tenho que voltar lá para o início do X para me ver se teve alguma alteração na minha avaliação primária, se esse paciente pode apresentar melhor e pode apresentar também piora. Então a gente tem que se atentar muito a isso. Então, pré-avaliação, fiz uma avaliação rápida do XABCD agora, tocando no paciente, detalhada essa avaliação de 30 segundos a 1 minuto. Quando eu tiver pranchado esse paciente, eu reavalio 30 segundos a 1 minuto XABCD, e quando eu entrar com ele na ambulância, é o momento de eu reavaliar esse paciente novo no XABCD. Lembra que a avaliação do XABCD eu posso fazer mais de uma letra, mas eu não posso pular nenhuma letra. Todas as letras são importantes, pode matar o nosso paciente. Certo? Então acho que sobre a avaliação primária é isso, né? Os momentos que a gente pode avaliar. Cada vez que eu mexo, eu preciso reavaliar o meu paciente. Certo? Então o vídeo de hoje foi isso, né, sobre avaliação primária, os momentos de fazer avaliação, e também deixar um alerta aí pro pessoal começar a ficar mais de olho, observar aí que o pessoal não vem fazendo essa avaliação primária, tá? O pessoal já está pulando direto e não está atendendo aí
só pessoas aí no decorrer, está atendendo amigos, né, familiares, de muitas pessoas, certo? Então isso aí é muito importante, está atendendo pais, está atendendo filhos, né, entre outras situações. Então prestem mais atenção, orientem aí os seus colegas e até o próximo vídeo.